Estamos aqui em nossos estúdios da Nova Brasil, Brasília, com o médico urologista Felipe Machado, da Clínica Veridium. Bom dia, Felipe, bem-vindo. Bom dia, Diego Amorim, bom dia, ouvintes da Nova Brasil FM, um prazer estar aqui de novo hoje com vocês. Maravilha, o prazer é nosso. Hoje nós vamos falar sobre câncer no rim, doutor. Doutor, quais são os primeiros sintomas? O que gera aí um alerta que pode, enfim, levar ao diagnóstico de câncer no rim? Perfeito. Diego, é interessante a gente estar trazendo esse tema aqui hoje, porque o câncer de rim ele não é tão abordado, né, quanto próstata, mama, bexiga, outros tumores que existem por aí. O câncer de rim hoje ele não é tão frequente, tá? Tem de 2 a 3% só dos tipos de tumor, mas muita gente não sabe, ele é o mais letal dentro da urologia. Dentro daqueles pacientes que têm câncer, quem tem câncer de rim tem uma taxa de mortalidade um pouco maior. E justamente porque é um tumor muito silencioso, né? Mais da metade das vezes, o diagnóstico ele é um achado incidental de exame. O paciente vai fazer um ultrassom, uma tomografia por algum motivo e é detectado o tumor renal. Então ele é um tumor silencioso, embora não tão frequente, é o mais letal que a gente tem no campo urológico. E aí, quanto mais demora para se chegar a esse diagnóstico, a situação fica um pouco mais complicada, doutor? Exatamente. Hoje a gente sabe que há mais de 15%, né, dos casos já são metastáticos ao diagnóstico. Então, mais de 15% das pessoas, quando tem o diagnóstico, infelizmente é um tumor que avançou para outros órgãos e o tratamento ele passa a ser mais limitado. E esse câncer no rim, ele acomete mais homens ou mulheres, ou o gênero não interfere muito aí nessa incidência? Perfeito, Diego. Entre os fatores de risco, os homens eles têm uma incidência maior, uma relação de 3:1. Além do gênero, né, a obesidade, hipertensão, tabagismo, cigarro, aumentam em 2 vezes o risco de câncer. Então, hábitos pouco saudáveis, né, como o sedentarismo, acabam aumentando essa incidência. Muito bem. 8 horas e 19 minutos, nós estamos conversando com o Dr. Felipe Machado, da Clínica Veridium, sobre o câncer no rim. Esse câncer, como disse o doutor, pouco falado, mas que tem uma letalidade alta, por isso a nossa importância aqui dessa conversa para você que nos acompanha na Nova Brasil FM. Doutor, é um câncer silencioso, mas há alguns sinais, sangue na urina, alguma coisa que poderia indicar e levar essa pessoa a um consultório? Isso, perfeito, Diego. O que a gente preconiza sempre é aquela medicina preventiva, né? Então, dentro daquela ida periódica ao médico, a gente acaba fazendo ultrassom de abdômen, exames gerais, que tentam detectar ali numa fase mais precoce. Quando esse tumor ele começa a gerar sintomas, normalmente são justamente esses, né? Sangramento na urina, dor abdominal, alguma massa abdominal palpável, ou quando o tumor ele já está um pouco mais avançado, o paciente começa a ter perda de peso, dor óssea, sinais de comprometimento de outros órgãos. Entendo. Então, sangue na urina é sinal de alerta. Sangue na urina é sinal de alerta. Uma dor persistente. Exatamente. Então, assim, sangue na urina nunca é normal, né? Acima de 50 anos, a principal hipótese ela vai ser câncer, bexiga primeiro e depois rim. E abaixo de 50 anos, existem outras causas, né? Infecção, cálculo renal, mas nunca é normal. Apareceu o sangramento na urina, sempre tem que procurar o médico. Muito bem. Como que é feito o diagnóstico do câncer no rim, doutor? Perfeito, Diego. Assim, o exame mais acessível, principalmente no contexto de SUS, de saúde pública, é o ultrassom, né, de abdômen total. Ele é um exame barato, de fácil acessibilidade. Depois do ultrassom, a gente tem a tomografia computadorizada, que é o exame padrão ouro, né, que a gente tem hoje em dia. A tomografia ela vai ser capaz de detectar se há tumor no rim, se há tumor em outras regiões e qual que é a extensão dessa lesão. Mas são esses dois exames. Um exame de imagem, então, para constatar e confirmar. Isso. Uma pergunta muito comum, Diego, é por que então não é feito tomografia em todo mundo, né? Como o PSA para próstata, etc. E a resposta é que, além de um exame caro, pouco disponível, né, no contexto de SUS, Tá. É um exame que traz riscos também, tem radiação. Né? Então é inviável a gente ficar fazendo tomografia anualmente nas pessoas, porque a própria radiação pode ser fator de risco para outros tumores. Olha só, interessante. Então ele é um exame que tem que ser muito bem indicado. Por isso que normalmente a gente começa com ultrassom. Havendo alguma alteração, a gente faz uma tomografia. Muito bem. Existem tipos diferentes de câncer no rim ou é um tipo só que acomete? Não, existem vários tipos, né? Tá. Tem aqueles tumores primários que surgem no rim e tem aqueles tumores secundários que surgem em outros órgãos e vão até o rim. Mas a maioria, 70% a 80% dos tumores é o que a gente chama de carcinoma de células renais, né? Tá. E aí é uma variedade enorme, né? Existem vários tipos histológicos mais e menos agressivos, com risco de metástase, história familiar. Então existe uma riqueza genética muito grande nessa parte. Muito bem.
Doutor, uma vez constatado o câncer no rim, qual é o tratamento, geralmente? Geralmente ele é cirúrgico, Diego. Quando o câncer ele é localizado, né, ele não se expandiu para outros órgãos, onde ocorre isso em 80% dos diagnósticos, o tratamento ele é iminentemente cirúrgico, né? A gente faz uma cirurgia, quando é possível a gente retira só aquele nódulo, só aquele tumor, preservando o restante do rim. Quando esse tumor ele já tem um tamanho maior, uma relação grande com os vasos sanguíneos, a gente retira o órgão todo, né, o rim todo. A gente tem vários avanços nos últimos anos, aí eu tenho que citar a cirurgia robótica, né? Lá na nossa clínica, a Veridio, a gente acaba sendo referência de cirurgia oncológica e robótica, e o robô hoje, ele trouxe um avanço muito grande, né? Ele permite hoje uma recuperação mais rápida depois da cirurgia, a gente consegue preservar mais rim, né? Então hoje a gente consegue, com tumores maiores de 7, 10 centímetros, eventualmente tirar o nódulo e preservar o restante do rim, o que até 15 anos atrás era impossível. Uma cirurgia menos invasiva. Menos invasiva. Muito bem. A imunoterapia também é uma opção de tratamento, doutor? Sim. O câncer de rim, quando ele já está naquela fase metastática, né, quando o tumor já se expandiu para outros órgãos, a cirurgia ela não passa a ser o tratamento primário. A gente precisa tratar o paciente como um todo, né, na corrente sanguínea. E aí a imunoterapia e a terapia-alvo são muito fortes para rim. O rim não responde bem à quimioterapia. Ele responde melhor à imunoterapia, que é um tratamento mais moderno, né, onde a gente produz anticorpos contra as células cancerígenas. Então tem um mecanismo um pouco diferente daquela quimioterapia clássica, né, com queda de cabelo, lesão citotóxica, mas a imunoterapia ela vem nesse contexto de câncer metastático já. Muito bem. Muito bem, 8 horas e 23 minutos, a gente está caminhando para o fim aqui da nossa conversa com o médico urologista Felipe Machado, da Clínica Veridio, hoje falando sobre o câncer no rim. Doutor, o senhor falou agora há pouco que alguns dos sinais de alerta, entre eles está aí uma dor persistente na região do rim. Por acaso, alguém que está nos ouvindo e não sabe onde fica o rim, a gente está falando do quê? Aqui nessa região lombar, né? Isso, é na região lombar, abaixo das costelas e um pouco lateral à coluna, né? Então, toda essa região que vai da borda da costela até a região posterior, abaixo, né, da última costela, a gente considera aí uma região que pode ser uma dor causada pelos rins. Muito bem. A letalidade é alta, então as chances de cura desse câncer são menores do que a dos outros cânceres, doutor, em média? Dentro dos cânceres urológicos, a chance de cura acaba sendo menor justamente porque o diagnóstico ele é mais tardio. Assim, as chances são muito altas quando a doença ainda é localizada, quando a gente tem a perspectiva de cirurgia, mas quando a doença ela já se expandiu para outros órgãos, infelizmente essa letalidade ela é maior. Muito bem. Aquela orientação de sempre de procurar o médico e fazer aquele check-up anual é sempre bem-vinda, né? Sempre bem-vinda, sempre bem-vinda. Aqui não só o check-up, mas também evitar cigarro, obesidade, hipertensão, que são doenças que não afetam só a parte cardiovascular. Elas estão intimamente relacionadas também a outros tumores, entre eles o câncer de rim. Muito bem. Dr. Felipe Machado, médico urologista da Clínica Veridio, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima, Diego. Obrigado. Todas as quartas-feiras, a Clínica Veridio está conosco aqui na nossa coluna de saúde e bem-estar.